Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje comigo a doutora Próton, especialista em mente humana que mistura ciência moderna com espiritualidade. Mais de 1 milhão de pessoas a seguem. Sabe por quê? Porque ela realmente muda vidas. No nosso sofá, a doutora Cristiane Moura, biomédica estética com mais de 10 anos de experiência, referência absoluta em pele madura, e ela também tem uma história de superação que você vai gostar de ouvir. No nosso Minuto da Mente, a psicóloga Carolina Delgrande. Aproveita e comenta aqui qual desses temas você quer ver mais no nosso programa. Compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal e não deixa de seguir o @PodeMaisOficial e o @MaraFerrazOficial. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Produtores rurais, responsáveis por parte dos produtos das caixas. A cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, tudo que bem? caixa Alicia! Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? A minha convidada de hoje tem uma história, porque eu já a conhecia através das redes sociais e eu ficava só pensando quando eu conseguiria fazer essa entrevista. Porque essa entrevista, claro que vai mudar minha vida, mas vai também mudar muito a sua vida. E é esse o nosso dever dentro da comunicação. Trazer pessoas que possam melhorar a nossa vida, o nosso jeito de olhar, o nosso jeito de pensar. Então, seja muito bem-vinda, doutora Próton. Que maravilha ter você. Gratidão maravilhosa pelo convite. Eu tenho certeza que esse programa vai ser muito especial e muitas vidas vão se transformar através desse nosso bate-papo. E eu estou muito feliz também. Você sabe que todo mundo que chega aqui, eu faço questão de pegar na mão, porque esse momento de conexão, ele é como se ele colocasse tudo no lugar e me trouxesse inspiração, porque eu tenho uma produção aqui, a Dani, né, que me entrega as possíveis perguntas, a gente faz uma pesquisa da sua vida, do nosso entrevistado, a gente se interessa. Mas, às vezes, o que está aqui é só um caminho para daí tocar aqui e o coração. E eu começo te perguntando, da onde surgiu a doutora Próton? A doutora Próton, ela surgiu de uma experiência de quase morte. Eu tive um problema renal muito grave. Eu fiquei alguns anos fazendo cirurgias. O meu corpo produzia muita pedra. Essas pedras, elas obstruíam os canais e inflamavam os demais órgãos. Eu era da indústria, né? Nem trabalhava, nem sabia o que era física quântica naquela época. E após algumas cirurgias, o médico falou para mim, olha, na nossa última cirurgia, a cirurgia que a gente achou que seria a última, decisiva, ele falou, você vai ter que continuar a cirurgia porque a gente não conseguiu resolver. E eu falei, doutor, se eu parar agora, quanto tempo de vida eu tenho? Ele falou, se você fizer isso, é um suicídio consciente. Eu falei, ok, quanto tempo? Ele, 6 meses. Então eu fui para casa e eu entrei na internet e comecei a pesquisar coisas para fazer antes de morrer. O que eu posso fazer nesses 6 meses de vida que eu tenho? Mas Deus é um Deus muito maravilhoso e é o Deus dos improváveis, né? Então, eu vi um vídeo de um PhD em física quântica chamado Amit Goswami, que sempre está aqui no Brasil, e ele falava como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu não senti que eu estava aprendendo. Eu senti que eu estava relembrando
como se eu tivesse feito isso por todas as minhas vidas. E aí eu comecei um processo de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Aí eu renunciei minha carreira corporativa e comecei o que hoje é o Instituto Doutora Próton. Quando você tem essa autocura, qual foi a primeira lição, aquela que você falou, talvez essa seja a mais difícil, porque é a prática consciente, é você trazer para você o aprendizado e praticar, não basta só conhecer. Qual foi o primeiro método, a primeira resolução e você falou, eu vou fazer isso todos os dias, 3 vezes por dia? Era uma frase, era um ritual, o que que era? É um processo de reprogramação mental. Mas mais importante que o processo de reprogramação mental foi o entendimento da espiritualidade e da ciência. Quando eu comecei a estudar isso, eu entendi que nós e Deus somos uma coisa só. Então, como funciona? Na ciência, quando você vai analisar energia, que é o que todos nós somos, e você vai buscar em todo o universo conhecido, né, do que nós somos feitos, absolutamente tudo que existe aqui é energia. Então, os cientistas começaram a buscar quantos tipos de energia existe no universo. E nós descobrimos que só existe um tipo de energia no universo. Isso quer dizer que eu, você e essa taça e todas as pessoas aqui presentes somos uma coisa só. Isso comprovado cientificamente. Eu fui criada numa família muito religiosa, uma família da congregação cristã, e eu cresci estudando a Bíblia. E na Bíblia, no Salmo 82, está escrito: todos vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então, se você é um Deus, se você é o filho de um Deus, o que você é? Sou uma deusa. Você é uma deusinha. Então, quando a ciência chegou, né, nessa comprovação, juntando com o conhecimento da espiritualidade, o meu primeiro despertar foi entender que, se eu sou filha de Deus, eu também sou uma centelha divina. Então, eu também tenho poderes. E um desses poderes que a ciência explica e que a religião chama de fé é o poder da gente se curar, da gente curar a nossa própria vida. E daí você passou a fazer repetição de frases ou exercícios de respiração e mentalização, porque é muito profundo isso, quando você fala da importância de você pensar, sentir e realizar. Realmente, se você estiver assistindo um filme de terror, você sabe que tudo aquilo, que cada cena daquela foi criada a partir de uma iluminação, um maquiador, um diretor de imagem, um diretor geral, e tem muita gente envolvida em cada minuto de cena. Mas quando a gente assiste o filme, a gente entra no filme e a gente fica com medo. Exatamente. Né? Quando você assiste um filme de amor, você automaticamente passa a torcer para aquele casal. Eles precisam terminar juntos, né? Quando a gente assiste um filme de animais que, infelizmente, o leão vai matar o filhotinho, o viadinho, a gente fica triste, porque... Então, a nossa emoção está realmente ligada muito àquilo que a gente enxerga. Você sabendo que ia morrer, de vez em quando o pensamento de morte não vinha te puxar? O que adianta você estar fazendo todos esses exercícios? É uma briga, não é? É uma briga. Até você entender como você funciona. Como que a sua mente está criando a sua realidade. Eu posso fazer um exercício contigo? Claro, já. Fecha os olhos. Olha como eu sou privilegiada. Só fecha os olhos, não vou te colocar num estado hipnótico, só um estado de relaxamento. Eu quero que você feche os olhos e imagine que na sua frente agora, e a sua mente sabe exatamente como fazer isso, tem um prato de macarronada. E é um prato lindo de macarronada, com um molho que você gosta, com o tipo de massa que você gosta. Então, você pega o talher e você leva até essa macarronada e você começa a trazer para próximo da sua boca. Quando você começa a trazer para próximo da sua boca, você começa a ver que tem larvas ali naquele macarrão. E essas larvas começam a mexer no meio do macarrão, então você olha para o prato e o prato está cheio de larvas. Abra os olhos. Qual foi a sua sensação?
De nojo. Nojo. Mas por que você sentiu nojo se você sabe que isso não é real? Que você está aqui na minha frente agora e eu estou fazendo um exercício contigo. Porque o cérebro não sabe distinguir real do irreal. Ele não sabe. A partir do momento que você coloca a imagem e então você tem uma emoção sobre aquela imagem, para o cérebro é como se nós não estivéssemos mais aqui e nós estivéssemos lá. Então, quando eu estudei isso e comecei a entender, eu sabia que tinha como eu ter controle sobre o que eu pensava e sobre o que eu sentia. Então, todos os dias eu acordava e falava: gratidão, universo, por minha cura. Eu me sinto completamente saudável. E eu me visualizava já muito bem, indo para academia, indo viajar. Eu imaginava a minha vida fluindo normalmente. Mas não é só isso. Através da metafísica, essa é a área que estuda as doenças, tá? Através da metafísica, cada doença está neuroassociada a uma emoção. E os rins estão neuroassociados ao medo. Então, a somatização emocional que gera doença no rim é o medo. Medo é tudo que eu vivi na minha vida com base na minha história. Então, entendendo isso, eu fui fazer o quê? Eu fui limpar todas as memórias de medo que alimentavam a somatização nesse órgão. Então, eu fui liberar perdão para minha família. Eu fiz muitos processos de Ho'oponopono. Se você não conhece ainda o que é o Ho'oponopono, não tem nada a ver com religião, tá? É uma técnica milenar de limpeza de memórias. Então, uma vez por dia, eu fazia 108 repetições. Meus rins curados e abençoados. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então eu ia revisitando toda a memória de medo e eu ia acolhendo as minhas versões do passado que ainda estavam com medo. Sinto muito. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sou grato. Esse é um mantra utilizado no mundo todo. Sim. Que é um mantra muito poderoso, porque ele une as 4 frases mais poderosas. Então, é como, né, vou usar, óbvio, uma figura de linguagem, mas é como se eu estivesse pegando o meu órgão, totalmente machucado, totalmente ferido e com muitas emoções reprimidas, e falasse: meu rim, eu sinto muito porque você teve que acumular isso, todo esse medo por todos esses anos. Eu quero te dizer que eu te amo, meu rim, eu sou muito grata, porque é através de você que eu tenho a minha vida. Por favor, me perdoa por ter te sacrificado por tantos anos. Esse mantra é lindo, porque esse mantra, ele emana essa frequência vibracional para os órgãos, né? Então, todo o campo emocional, todas as ondas de informação que vai até esse órgão, começa a regenerar ele. Então, o Ho'oponopono é algo incrível que você faz para todas as áreas. Por exemplo, meus alunos que estão com problemas de não conseguir vender. Vendas realizadas e abençoadas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Estou com um problema no meu casamento. Meu esposo abençoado. Estou com um problema com meu filho, né? Meu filho chama João. João abençoado. É um mantra de limpeza de memórias de dor. Olha o poder que um exercício simples, que vai exigir só de você disciplina. Sim. E vontade, porque você não precisa nem acreditar. Não precisa nem acreditar. Só precisa fazer. E são 4 propósitos muito reais e óbvios e fáceis, né, da gente exercitar. Se você entrar no meu YouTube e ler os comentários que as pessoas vão deixando lá ao longo dos anos, maravilhoso, é lindo. As pessoas voltam com gratidão para falar: eu fiz esse mantra por tanto tempo, o meu casamento de 38 anos que estava falido, nós estamos bem agora. Doutora Próton, não estava conseguindo vender, e agora eu estou vendendo todo santo dia. Então, não sou eu não sou curador e eu não tenho esse ego de achar que eu estou fazendo nada, mas é o próprio poder mental das pessoas, porque elas são Deus. Todos nós somos uma centelha divina da criação. É só você pensar na história do cristianismo, na história de Deus e Jesus. Deus tinha um filho chamado Jesus, certo? Certo. Quais eram os poderes de Deus?
Todos, criou céus e terras. Quais eram os poderes de Jesus Cristo? Todos. Podia multiplicar o pão, podia multiplicar o vinho, Curar. ressuscitar os mortos, curar, etc. E Jesus foi um avatar espiritual muito poderoso, muito forte e muito amoroso, porque ele falava o tempo todo: se vocês tiverem fé, desse tamanho aqui, ó, o grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, o ser humano, ele vem para o planeta com muito poder, todos. Mas o sistema, que na ciência nós chamamos de desprogramadores, vai te moldando e te programando para você se sentir só um saco de carne. E duvidar de você mesmo. E duvidar de você mesmo. Né? E por que você duvida? Porque qual a diferença entre você e Jesus? Primeiro, Jesus sabia quem ele era. As pessoas não sabem quem são. E Jesus tinha uma frequência 24 horas por dia, onde? No amor. Então, quando chegavam para Jesus, falavam: ai, Jesus, não tem pão, não tem vinho. Em nenhum momento ele falava: ai, que saco. Nossa. Eu não aguento mais essa pobreza, é insuportável morar aqui, vamos embora. Agora danou tudo. Não. Percebe? Não, ele falava: ah, é? Então, o que tem? Traz aqui. Multiplica. Então, assim acontecia. Uma das passagens mais lindas que eu queria que todas as pessoas olhassem com um olhar espiritualista e não religioso, porque eu não quero, né, entrar em nenhuma questão religiosa, é Maria Madalena tocando a veste de Jesus. Essa é uma passagem muito importante para o ser humano. A crença dela é que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Então, veja, ó, a mente dela criou que se ela tocasse, ela seria curada. Então, quando ela toca, ele para e fala: pera, alguém me tocou. Então, quando ele volta para aquela mulher nessa história, ele olha e fala: eu não te curei, eu não fiz nada. A sua fé te curou. E na Bíblia, a fé aparece 248 vezes. Só que o que a Bíblia chama de fé, a ciência chama de lei da atração. Lei da atração e fé é a mesma coisa. Olha, isso é uma informação impressionante, porque É a mesma coisa, as maravilhosa. pessoas fazem escolhas, né? Ou você tem fé, ou você vai atrair coisas para a sua vida a partir de algum ponto, a partir de um ritual. É E a quando mesma você coisa. identifica a fé como a possibilidade de você atrair para a sua vida o que você deseja, é um exercício da fé, né? Exato, porque é a mesma coisa. A fé e a religião é a mesma coisa. O sistema sempre tenta dividir as pessoas, para que elas acreditem: ah, se eu conheço a ciência, eu sou só da ciência. E se eu sou, né, da religião, eu sou só... E não tem nada a ver. A ciência está comprovando hoje o que a espiritualidade já fala há milênios. Então, hoje nós temos equipamentos quantitativos, qualitativos, para comprovar coisas que sempre foram faladas. E eu tenho achado incrível, eu tenho estudado um pouquinho, até para entender. Tem a comprovação já que a união das mãos traz para o corpo um benefício imenso, mesmo que você Sim. não esteja fazendo uma oração. Sim. Mas essa união de mãos já traz uma energia. E também estudei esses dias e fiquei impressionada de saber que o nosso coração tem uma capacidade de emanar energia por muitos metros. Eu não sabia disso. Vou te explicar. Primeiro, Harvard, né, através de alguns estudos de Harvard, já se comprovou. Então, não é uma coisa que eu tirei da cabeça, tá? Harvard conseguiu comprovar que as mãos do ser humano têm poder de cura. Então, toda mão, toda e qualquer mão humana tem poder de cura. É só você se lembrar, por exemplo, de quando o seu filho... Na verdade, todos os momentos, mas quando era pequena é mais fácil, né? Seu filho tá pequeno, seu filho tá doente, você coloca ele sobre o seu peito, você faz carinho, você fala com ele, o que acontece? Melhora. Melhora. Porque o nosso poder, ele é muito incrível. É claro que eu não estou dizendo que nós substituímos médicos e nada do gênero, mas nós somos muito poderosos. Agora, como que funciona? Por que o coração é muito poderoso? Quando a gente pensa em algo, a gente ativa o campo elétrico do nosso corpo, que gera uma onda de informação, que gera uma frequência. Mas quando a gente sente algo,
a gente ativa o campo eletromagnético do corpo, que é 5.000 vezes mais poderoso que um pensamento. Então, eu não estou criando a minha realidade pelo que eu penso. Eu estou criando a minha realidade pelo que eu sinto. É o sentimento que na ciência nós chamamos de colapsar a função de onda, e não o que eu penso. O pensamento não deixa de ser importante, é muito importante. Tudo começa através de um pensamento. Mas o que gera a onda que entra em contato com o universo, criando a sua realidade, é o que você sente. É essa emoção aqui É essa que emoção. vai propagar, que tem essa capacidade. Vou fazer outro exemplo contigo. E eu quero que vocês também façam com a gente. Olha como é mais poderoso. Fecha os olhos. Imagina que você está na sua casa, mas você não vê o seu filho há umas 2 semanas. E você está morrendo de saudades dele. Então, de repente, agora ele abre a porta. Ele vem correndo em sua direção. Ele te abraça, ele te beija, ele fala o quanto ele está com saudade, o quanto você é a mãe mais incrível, mais maravilhosa. Ele se emociona dizendo o quanto ele sente grato por ter a mãe que ele tem. Abre os olhos. Qual foi a sensação? De aconchego total. Percebe que é uma explosão? É uma explosão energética, não é só um sentimento. Você vai sentindo o corpo ficar quente. Por quê? Porque eu peguei algo emocional, eu peguei algo que é forte para você, que é a ligação de mãe e filho. Talvez seja a falta disso que faça a gente, às vezes, percorrer por pensamentos que jamais acontecerão, mas que contam uma história horrível e trazem uma insegurança absurda. Sim. Né? Por quantas vezes que a gente sofre por coisas que nunca aconteceram e que jamais acontecerão. Mas a gente insiste naquele pensamento e pensa uma vez, pensa duas. Você traz uma cura para isso. E como é esse processo? O que a gente tem que falar para o cérebro? Chega, para, não vai por aí, não pensa nisso? É uma ordem. Na minha visão maravilhosa, conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, automaticamente você não se torna refém dos seus pensamentos. Existem artigos científicos que mostram que 98% dos nossos medos nunca aconteceram e nunca vão acontecer, porque são coisas, né, que vêm na mente por conta da nossa programação. Eu quero fazer uma explicação breve sobre como isso foi programado, porque quem ouvir vai entender vai conseguir identificar na hora toda vez que vier um pensamento ruim. Então, olha como nós somos incríveis. Quando a gente vem para o planeta, a nossa primeira experiência é no ventre da nossa mãe, certo? A gente fica ali uma média de 9 meses. Enquanto você está ali dentro da barriguinha da mamãe, tudo que a mãe sente, o bebê sente como se fosse com ele. Então, é como se você viesse com um CDzinho branco e fosse gravando ali já as emoções através das emoções da mãe. Então, se a mãe é amada, se a mãe se sente cuidada, se sente segura, protegida, se a mãe tem autoestima, a mãe vai programar isso na cabeça, né, do bebê. Agora, se a mãe se sentiu abandonada, se a mãe era diminuída, se a mãe sofreu algum tipo de agressão, a criança sente contra ela. O bebê não consegue distinguir ali o que é para a mãe e o que é para ele. Então, você já nasce com uma programação mental do que aconteceu com a mãe. Do momento do nascimento até os 7 aninhos de idade, você não tem a mente consciente, que é essa mente que nós estamos usando agora. Você só tem a mente subconsciente. Então, tudo que você fala para uma criança é verdade absoluta. Então, se você fala, filho, como você é lindo, como você é especial, eu te amo, a criança, ela já cresce com essa autoestima. Agora, se você fala, você é burro, você é idiota, a sua irmã é bem melhor que você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. A criança não consegue entender que aquilo ali é um momento de fúria do pai e da mãe. Ela vê como uma verdade absoluta e ela programa isso na cabeça. A partir dos 7 aninhos de idade, a gente desenvolve a mente consciente, só que 5% de tudo que acontece na nossa vida é pensado através da mente consciente. 95% a gente vai buscar a programação da infância.
na mente inconsciente. Então, às vezes, você cresce, você se forma, você quer ganhar dinheiro, mas lá na infância a programação era de escassez, é que dinheiro era um problema, dinheiro era sujo. Você não se desenvolve. Você cresce e você se torna uma pessoa maravilhosa, mas você ouviu da mãe a vida inteira. Homem não presta, homem trai, homem é tudo ruim. E então você fica atraindo, você fica criando mais daquela realidade, porque a sua crença central é a programação lá de trás. Mesmo depois de ter estudado, de ter feito pós, doutorado, etc. Porque se não mudar a programação lá de trás, você não muda a sua realidade agora. Então, por exemplo, quer um relacionamento e começou a ouvir os pensamentos de homem não presta? Peraí. Quem falou pra mim que homem não presta? Ai, minha mãe falava, minha avó. Mas essa é uma experiência delas. Essa Tem que não é uma entregar. experiência minha. É colocar luz sobre o problema. Nossa, isso é uma experiência delas, não é uma experiência minha. Não, os homens são maravilhosos pra mim. Então, automaticamente, esse confronto, né, esse conhecimento de você identificar, já vai mudando as crenças. E os sentimentos de perda? Olha, eu falei que eu queria que você contasse uma coisa inédita, eu aqui vou dividir com você. Eu venho de um processo de perdas, de pessoas muito amadas na família, que foram embora e precocemente, né? Então, minha irmã com 12 anos, depois a minha avó, que hoje as avós estão vivendo até os 100, a minha viveu até os 80, depois foi meu primeiro marido. E de vez em quando, essa coisa me acorda mesmo. Essa noite foi 2 horas da manhã, 2 e pouco. É uma sensação de angústia tão grande, de como se eu estivesse tendo um aviso de que alguém vai morrer. Isso é horrível. E na mesma hora, eu falo, isso é só um pensamento ruim, volta a dormir, fica quieta, eu falo pra mim, fica quieta, volta a dormir. Mas não é bem assim. Faço uma oração, faço respiração, e às vezes realmente isso vai embora, e às vezes fica. Assim como eu, muitas pessoas já perderam pessoas amadas, e a gente tem sim medo de perder as pessoas que a gente ama. Né? E daí, quando eu falo de medo de perder as pessoas que você ama, eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus pais, penso no meu marido, penso nos meus amigos. Né? Como é que faz para a gente ir tirando essa angústia? Essa é a minha, mas de repente quem está nos assistindo tem outras angústias, medo de perder os bens materiais, medo de perder o marido, um casamento, medo de levar um chifre, as pessoas têm medos. Né? Você mesma disse que os medos te trazem cicatrizes profundas, né? Que lindo, que sensível você trazer esse tema. Esse é um tema muito profundo e eu já começo ele com uma provocação. Você não pode perder o que não é seu, maravilhosa. Nada que é seu. Tudo aqui foi emprestado. O seu pai e sua mãe não são seus. Eles foram emprestados para que você vivesse a experiência humana filha. O seu filho não é seu. Ele foi emprestado para que você pudesse viver a experiência mãe. Mas não vou devolver. Emprestado vai ficar. Não tem como você devolver ou não, porque essa escolha não é sua. É uma questão de entendimento da vida mesmo. A gente vem para esse planeta maravilhosa e nós não somos humanos. Nós estamos humanos. E essa experiência humana, ela é finita. Início, meio e fim, para todos nós. E nessa experiência, a primeira prática mais importante é o desapego. O desapego do nosso crachá, o desapego das pessoas, o desapego dos bens. O que mais faz o ser humano sofrer? O apego. Porque o índice de morte de mulheres no nosso país é tão grande porque alguém acreditou que ela era dele. Ou que ele era dela. E não é. O fato de repente, você falar, eu não quero mais estar nesse relacionamento, mas o ser humano ter essa doença emocional de achar que não é meu, é um grande problema. Daí ele vai lá e... Ele vai lá e fala, não, eu posso fazer isso. Se não vai ser minha, meu. Não vai ser de mais ninguém. Exatamente. Então, quando você começa a ter essa visão que não é tão rasa quanto o que a gente vai abordar aqui, mas quando você começa a ter esse entendimento,
maravilhosa, as coisas mudam. E aí você falou, né, eu vou tirar de você uma coisa íntima que você nunca falou. Eu me despedi do meu avô há alguns anos atrás, e o meu avô era o amor da minha vida. Ele foi o ser que eu mais amei nessa vida. Quando eu estava atendendo, eu estava na minha clínica, e a minha sobrinha ligou, falou, olha, você precisa ir para o hospital, porque o avô teve uma parada cardíaca, ele está muito mal. Maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito fria em termos, né, desse tipo de notícia, porque eu trabalho com essas notícias e com essas questões o dia todo. Pela primeira vez, eu senti o que é o chão, né, sair ali do lugar. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito, eu não posso perdê-lo. E no caminho para o hospital, eu fui nessa dualidade, né? Nossa, não posso perdê-lo, mas como assim não posso perdê-lo, né? Como eu posso falar para Deus? Como que eu posso falar para uma força maior que, né? Não posso. Enfim, eu cheguei lá e quando eu conversei com os médicos falaram, olha, esquece. Ele ficou 3 minutos morto. Se ele voltar, ele vai voltar com muitas sequelas. E aí é onde entra a questão da fé. Você vê muitos milagres, muitas pessoas relatando milagres. Então, eu vou falar para você o maior milagre que aconteceu na minha vida. Eu saí daquela sala. Então, eu fui e comecei a conversar com Deus. E eu falei, Deus, eu nunca te pedi nada nessa vida. E olha que eu tive muitas oportunidades de pedir. Eu faço um trabalho com milhões de pessoas nesse planeta e eu não quero barganhar. Eu só quero te dizer que eu não vou aguentar nesse momento. Deixa só eu me despedir dele. É a única coisa que eu te peço, eu não te peço mais nada, mas me deixa despedir. E aí eu comecei a visualizar o meu avô saindo do hospital, o meu avô bem, a gente juntos. E o médico vinha na visita no outro dia, não, tá muito ruim, enfim. Passado uns 5 dias, mais ou menos, né, os médicos falaram, nossa, ele acordou, ele tá bem, vamos mandar ele pro quarto. Ok. Fomos pro hospital, feliz da vida, eu agradecendo Deus a cada segundo. Quando foram colocar ele da cama que ele estava pra maca para levar pro quarto, ele teve outra parada cardíaca. Só que dessa vez ele ficou 6 minutos morto. Meu Deus. E os médicos falaram, não, agora acabou mesmo, até uma judiação e tal. E eu continuei ali, em um estado de gratidão. Meu Deus, muito obrigada, eu tenho certeza que o Senhor vai acolher esse meu pedido. E eu visualizava ele bem, etc. Conclusão, ele ficou bem. Ele voltou para casa sem nenhuma sequela. Mas ele voltou para casa sem nenhuma sequela, mas eu sabia dentro do meu coração que isso tinha sido um presente celestial para mim, para que eu pudesse me despedir. Então, meu avô ficou com a gente mais 8 meses. E depois ele partiu, né? E toda vez que eu lembro disso, maravilhosa, eu lembro. Nada é nosso. Mas se a gente vive uma vida muito bem com as pessoas, se a gente entrega todo o nosso amor, se a gente tem uma vida muito legal, se a gente aproveita, depois, quando eles vão embora, fica a saudade. Mas é aquela saudade boa, aquela saudade gostosa. Porque não tem o apego de achar que algo é nosso, porque não é. Essa é uma dor profunda. E você falou uma coisa muito legal, que eu acho que a gente tem que viver isso com todo mundo, né? Aquela sensação de que como existe sim a finitude, a gente precisa viver assim com as pessoas que a gente ama. E eu acho que é por isso que eu sou tão festeira, sabe? Por isso que eu gosto de reunir os amigos, a família, de estar sempre com todo mundo em volta. Eu fui fazer essa viagem agora, eu dei sorte das minhas amigas. Uma conseguiu ir para ficar uns dias comigo, a outra eu acabei encontrando, porque é como se isso fosse uma extensão da minha vida. Eu preciso estar bem com as pessoas. E esse bem é na convivência, sabe? Não é só pegar o telefone e fazer uma manutenção. Eu gosto de estar junto. E eu já fiquei até mais leve aqui. Olha que consciência linda. Não, eu já fiquei até mais leve do meu pensamento. Agora, quando eu fiquei emocionada. Quando esses pensamentos chegarem na minha cabeça, eu vou lembrar disso. Que o que importa é a qualidade dos dias que a gente passa com as pessoas que a gente ama, né? Exatamente. E não pensar que um dia elas poderão ir embora, porque realmente todos iremos. Todos nós iremos, mas o que a gente fez enquanto elas estavam aqui? Isso faz muita diferença. Eu vou fazer uma pergunta agora, que é mais uma curiosidade.
De repente, a gente tem muita gente falando sobre espiritualidade, mudança de crença, falando sobre estudos e vindo com muitas especializações, muita gente fazendo isso. Você acha que pós-pandemia a gente tem um boom de especialistas, alguns muito sérios, como você, e outros aventureiros, mas quem está ali do outro lado não consegue discernir até ter uma experiência ruim. Você acha que esse monte de especialista é bom ou é perigoso? Eu acho bom. E agora eu vou falar uma visão espiritual mesmo que eu tenho, tá? Por muito tempo, o universo, vou usar, né, a figura universo, enviou seres para o planeta com uma frequência vibracional muito elevada que a nossa, e o ser humano não sabe simplesmente amar ou respeitar. O ser humano endeusa. Você tem ideia que a maior parte das guerras que nós temos no planeta hoje é por conta de Deus? Como pode Deus, luz, força e onipotência, ser um motivo de guerras? É o fanatismo. É o fanatismo. Então, na minha sensibilidade, eu acredito que agora, diferente disso, o universo está tocando no coração de milhões de pessoas mesmo, principalmente vocês, comunicadores, para começar a falar sobre isso, para ter vontade de despertar quanto a isso, justamente para que nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, né, as pessoas escutem isso o tempo todo. Porque se não for as pessoas falando isso o tempo todo, a nossa sociedade está muito perdida. Está doente. Demais. Né? Eu atendo muitos globais, eu atendo muitos cantores, e eu vejo que eles querem falar isso nas redes sociais. E eu falo, fala mesmo. Né? Vocês que têm 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de pessoas, usem esse palco que vocês têm para falar isso, porque as pessoas precisam ouvir isso. Então, maravilhosa, por menos preparado que a pessoa seja, mas se ela está falando algo que pode ser positivo para a vida da pessoa, eu acho positivo. É você que é maravilhosa. Obrigada. Você fala com realmente milhares de pessoas. Você consegue escalonar dores, assim, em primeiro lugar é a questão financeira, depois vem a saúde, depois vem o relacionamento. Quais são as maiores dores, assim, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar? Pela visão da matéria, o que as pessoas acham que é o problema é financeiro, em primeiro lugar, sem dúvida, segundo, relacionamentos e terceiro, saúde, tá? Pelo menos as pessoas que me procuram. Mas, na minha visão, o que realmente é o problema é que as pessoas estão desconectadas de si mesmas, elas estão perdidas, elas não sabem o que estão fazendo aqui no planeta, e essa desconexão com esse ser superior que elas são é que gera todo e qualquer tipo de problema. Por quê? Eu venho de uma família muito pobre, eu tenho muita propriedade para falar isso, porque eu nasci, né, num berço muito escasso, né? O meu pai fugiu quando minha mãe ficou grávida com 18 anos, sozinha, vítima de um abuso sexual. Meu Deus, né? Olha tudo que... Muita coisa aconteceu. Tudo o que estava acontecendo lá atrás. Sim. E que você falou muito bem da gestação, Sim. dessa criança até os 7 anos, quer dizer, tua história tem muito a ver com o que você fala. Muito, demais. E foi entendendo isso que eu consegui me curar. Por isso que eu quis fazer aquela explicação, para não ficar uma coisa que só pensou positivo. Não, eu tive que buscar as raízes das minhas dores para conseguir reprogramar isso. Mas eu nasci numa família onde o meu avô cuidava de todo mundo. E meu avô era um pedreiro e minha avó uma dona de casa. E eu cresci num ambiente que eu, uma criança muito questionadora, eu já nasci com uma mediunidade muito forte, com uma sensibilidade muito forte. Eu via que as pessoas tinham coisas que a gente não tinha. E eu falava, vó, por que a gente não tem? Aí eles falavam, porque Deus quis, filha. Eu falava, duvido que Deus não queira. E aí minha avó chamava meu avô de velho. Ela falava, lá, velho, essa menina blasfemando contra Deus, velho. Porque a programação da massa no nosso país é que o rico é o que tem de pior no planeta. Que todos os problemas... Errado, claro, né? É uma programação mental. E essa programação, ela é feita desde pequenininho. Então, quando você coloca um filho para assistir um desenho, quem é o vilão?
Quem é o bonzinho? Você vai para a novela, quem é o vilão, quem é o bonzinho? É uma programação mental. Então, a narrativa em casa era o seguinte: filha, a gente é pobre porque a gente é de Deus. Já os ricos que estão roubando todo mundo, roubando a gente, eles vão para o inferno. A maior parte das pessoas do planeta compram essa narrativa mesmo que inconscientemente. Então, são muitas vertentes, sabe, maravilhosa, que mantêm as pessoas na escassez. Quando você desperta de dentro para fora e você entende quem você é e que, como filha do Criador de todo o universo, Deus criou esse planeta inteiro, a abundância, a coisa mais linda. Quando a gente vai viajando os países, olha que coisa mais fantástica. Tem que ser uma mente muito amorosa para fazer algo muito incrível. Quando você desprende dessa crença, aí começa a mudar todas as áreas. Porque você sai dessa frequência vibracional de vítima ou de quem tem que pagar por pecados e por isso ter uma vida muito difícil, para protagonista. Não, eu sou a criadora da minha realidade, e não importa que eu tenha nascido num berço, né, de muita escassez, eu posso construir uma vida de riqueza. E hoje eu tenho uma empresa presente em mais de 44 países, uma empresa multimilionária, e eu comecei do zero, sem R$1. Então, é o que eu mais tento passar para as pessoas. Eu não tinha nada, mas a partir do momento que eu tive o conhecimento, eu tinha base para construir tudo. É incrível a tua história mesmo e o quanto você alcança as pessoas. Porque a verdade, quando ela é dita sempre da mesma forma. Quando ela é inventada, ela não se sustenta. É verdade. E eu te vejo, né? Eu te assisto, sou sua seguidora, adoro os seus conteúdos. Eu vejo que você tem sempre algo que você traz que nos acorda. E não importa em que momento de vida você esteja. Mesmo que você seja uma pessoa muito bem-sucedida, que você seja linda, você esteja bem casada, a gente sempre tem uma dificuldade para enfrentar. Sempre. A vida de todo mundo, a casa de todo mundo, né? O tempo todo. O tempo todo a gente tem algo que a gente precisa ultrapassar. Sem dúvidas, maravilhosa. Não existe ninguém nesse planeta que esteja 100% bem, 100% feliz. Eu não estou, você não está, ninguém está, os monges no Tibete não estão, porque não faz parte da experiência humana. Eu acho que esse é um outro despertar lindo para trazer para vocês. Não faz parte da experiência humana a felicidade constante. Na própria ciência, nós temos a teoria do caos no próprio universo. Tudo funciona com altos e baixos. Não existe felicidade linear. Existe toda uma lapidação. Eu vivi, maravilhosa, por muitos anos como inimiga número 1 de Deus. Porque eu achava que toda essa maldade era culpa dele, porque ele não intervinha para mudar a situação. E um dia, eu tinha acabado de atender um casal. Esse homem estava com câncer, grau 4. E eu atendia pessoas com câncer naquela época, entrou a esposa e 2 menininhas e essa esposa chorava muito e falava: doutora Proton, só salva o meu esposo, é a única coisa que eu te peço. E quando eles saíram de lá, eu fiquei bem balançada emocionalmente, sabe? Porque eu falei: meu Deus, mas por quê? Por que as pessoas precisam passar por esse processo de dor tão grande? Eu tenho um relacionamento muito forte com Deus. E naquele momento eu escutei assim: filha, quando uma pessoa senta na sua cadeira e ela fala que ela foi abandonada pelos pais, você não aprendeu isso na faculdade, você viveu isso na alma. Quando senta uma pessoa na cadeira e fala que está com problemas financeiros, você viveu a pobreza na alma. Quando chega uma pessoa aqui com problema na família, você viveu na família mais disfuncional possível. Tudo que você viveu não era minha ausência. Era eu te lapidando para você ser quem você é hoje. E ali eu reconstruí o meu relacionamento com Deus. Porque eu entendi que em nenhum momento os desafios que a gente está vivendo são desafios para nos colocar no fundo do poço. Mas são desafios para nos lapidar para ser quem a gente quer ser. Não existiria doutora Proton se o meu pai não tivesse ido embora, se minha mãe não tivesse casado e ido embora, se eu não tivesse nascido numa família muito pobre, né? Porque diferente de estudar, que é importante, viver é uma coisa da alma. Então, quando você vive, você vai ajudar outra pessoa que está passando por aquele processo,
Você não apenas olha para uma pessoa ali com dor, você viveu aquela dor. Mas Isso muda tudo. Lembrando que, junto com a tua vivência, teve muito estudo, né? 24 horas por dia, muito quase estudo, maravilhosa. porque sem esse conhecimento todo, você também não ia dar conta de passar. Sem dúvidas, a minha Quais vida são- é dedicada a estudos. A estudar. Quais são os 3 maiores bloqueios das pessoas? A crença do merecimento, esse é um bloqueio muito importante. Tipo, eu quero, mas não mereço. Exatamente. As pessoas acham que elas merecem. A pessoa, ela bate no peito e fala, não, eu mereço sim uma vida melhor. Mas as decisões e as escolhas que ela tem todos os dias apontam totalmente ao contrário. Então, eu acho que essa é uma crença limitante muito grande. A não permissão. A gente quer viver coisas incríveis, mas nós não temos permissão para viver aquilo incrível. E o que é essa permissão? É aquilo que eu tenho na minha mente inconsciente da onde eu posso chegar. A maior parte das pessoas no mundo que me buscam, geralmente me buscam porque elas querem acelerar suas empresas, querem ganhar mais dinheiro. Eu atendo empresários do mundo todo. E quando essas pessoas vêm, elas já vêm com abundância financeira. Elas já vêm num status diferenciado. E o que bloqueia elas? A permissão. Na minha mente, eu coloco um teto, eu coloco um limite. Bom, eu cheguei até aqui, é até aqui onde eu vou. É isso que a gente tem que trabalhar na cabeça dos atletas o tempo todo. Eu trabalhei alguns anos com fisiculturistas exatamente nesse ponto. O limite que você dá para você. Isso é uma programação mental. Então, uma segunda crença é a permissão. E a terceira crença é de que as pessoas falam que elas são filhos de Deus, mas elas falam isso da boca para fora. Elas não acreditam que elas são usam. deuses. Elas acreditam que elas são um pedaço de carne pecador que tem que sofrer. Essa crença de não merecimento porque você matou o seu pai na cruz é um dos maiores bloqueadores que nós temos no planeta hoje. Olha que coisa surpreendente você trazer. O pertencimento eu entendo, né? O não merecimento eu entendo, mas você se bloquear por uma questão de, às vezes, religiosa e às vezes também emocional, né? Sim. Quantas pessoas se colocam nesse lugar de que eu quero chegar aqui, como se ali fosse talvez o máximo Exatamente. O que ela limite. consegue enxergar. Por quê? Porque muitas vezes, na família, ninguém foi além daquilo. Eu vou falar por mim. Eu queria atender no mundo todo, não queria atender só o Brasil, e era uma das minhas metas na minha empresa. E a primeira vez que eu estava com a minha agenda lotada em Miami, Nova York, 2 dias antes de voar, eu tive uma dor intensa no meu corpo. Eu fiquei com uma dor nas costas muito intensa. Eu tomava remédio fortíssimo e não passava. E não tinha o porquê daquela dor. Entendendo sobre mente humana, eu falei, estou me sabotando. Porque agora eu vou voar. Agora eu vou para um patamar muito maior do que o que eu já vivi. E aí eu liguei para um amigo hipnoterapeuta, né? A hipnose é a coisa mais incrível que você pode ter na sua vida. E eu falei, maravilhoso, eu preciso de uma sessão de hipnose agora, ou no mais tardar amanhã de manhã, porque meu voo era no outro dia, porque a minha suspeita é que eu estou me bloqueando. Pode ser que não, e se eu continuar com a dor eu não vou mais, mas eu acho que é isso, ok. No outro dia de manhã nós fizemos sessão de hipnose, 3 horas de sessão, e aí veio a minha criança com medo de exposição. Olha que maluco, minha vida é 100% exposta. Mas aí agora era uma exposição fora do país. Não era só exposição na internet que eu tô ali dentro da minha casa. Eu ia para outro lugar. Enfim, trabalhamos a criança, trabalhamos essa permissão. No outro dia eu acordei sem dor, nunca mais tive aquela dor. Fui para os Estados Unidos, né? Atendi todos os dias em Nova York, todos os dias em Miami e voltei e nunca mais tive essa dor. Então você entende que o nosso cérebro, ele não foi programado para que a gente vença. O cérebro, ele foi programado para que a gente sobreviva. Essa é a programação do cérebro. Então, tudo que ele puder fazer para que você sobreviva, porque ele está enxergando um risco, ele vai fazer, inclusive dores físicas, inclusive doenças. É para prestar atenção. Olha, agora eu vou fazer aqui um quadro com você,
que é um quadro que a gente vai chamar aqui de crenças no banco dos réus. Ok. E você vai falar se a pessoa está culpada ou absolvida, você vai ser juíza. Mas antes do quadro, eu vou pedir para o seu Fran, do Buffet Nossa Casa, que preparou esse catering para vocês com tanto amor, trazer um café para gente, só para a gente dar aqui uma distraída. Eu preciso depois... Vocês estão anotando tudo, gente? Porque eu preciso depois que esse programa acabar, botar em prática muitas das coisas que eu estou ouvindo aqui. Eu vou te presentear. Nós vamos fazer uma sessão de hipnose com reprogramação mental para tratar esse luto. Ai, Eu que vou te levar coisa lá, maravilhosa. você vai mas, se despedir de todos e você nunca mais vai ter essa emoção de mas dor. eu vou correndo. Vai ser vou incrível. correndo. Depois vou- você conta aqui. Eu vou para Jundiaí, eu já vou num horário bom, que é para a gente fazer hipnose e depois tomar um café. Nossa, perfeito, então. Dani, já bota isso na agenda, pelo amor de Deus, que eu não posso perder o presente da doutora Proton. É incrível, maravilhosa. E esse é uma outra Obrigada. dica. A gente vai tomar um café agora maravilhoso, sabe? Porque esse café é de uma cooperativa só de mulheres. Ai, que incrível! Mulheres agricultoras. Uau! Chama Cooper Prata. Nossa, vou pesquisar mais. Gostei disso. E que apresentação incrível, hein? Eu cheguei e vi a apresentação deles. Que comida maravilhosa, hein? A gente faz com muito carinho. Receber as pessoas aqui. Esse prédio é um prédio do Sistema OCESP, a gente chama aqui da Casa do Cooperativismo Paulista. Então já tem um propósito muito bonito. Agora, receber os convidados aqui nesse estúdio, aqui foi uma realização de cocriação, de muita emoção, de me ver andando por um estúdio, de me ver recebendo pessoas. E Olha pessoas, que incrível. Pessoas de verdade que eu queria receber. Tem uma diferença gigantesca. Porque às vezes eu escuto, né? Ai, Mara, você devia estar na televisão. Né, Mara, você devia ter um programa. Mara, você devia... E eu tô aberta a todas as oportunidades do universo, mas eu acho tão maravilhoso eu estar aqui, no meu lugar, nesse estúdio, fazendo o meu programa, recebendo as pessoas. Eu sou muito grata pela vida ter me trazido essa oportunidade e sou plenamente consciente de que isso é muito bom, porque isso é liberdade. Maravilhosa, é incrível. A televisão é maravilhosa, né? Mas hoje, né, no planeta, o podcast é a grande hype do momento. As pessoas querem consumir podcast porque é gostoso, é leve, tem alma. E não é aquela coisa chata de muitas vezes parar e ficar assistindo uma aula de física quântica, uma aula mais densa. É incrível. Eu tenho rodado em muitos podcasts e, assim, são uma semana, 2 semanas, 500 mil views, 700 mil pessoas consumindo. A gente alcança É muitas fantástico, pessoas. é fantástico. A gente alcança muitas pessoas. Vamos lá. Então, crença no banco dos réus. Você vai me dizer se essa pessoa que pensa assim, se ela é culpada pelos pensamentos ou se eventualmente ela poderá ser absolvida desse pensamento. Dinheiro não traz felicidade, até eu sei que ela é culpada. Ela é culpada, mas eu vou absolvê-la porque essa não é uma crença dela, é uma crença que alguém programou nela e ela está acreditando até hoje. Entendi. Ai, sofrer faz parte, a gente sofre mesmo. Totalmente culpada, né? Totalmente culpada. É uma pena, né? Tudo que a gente acredita, alguém programou antes, mas não tem como absolver. Ai, olha, nunca tive sorte. Será que agora eu vou ter? Com esse pensamento não vai ter nunca, né? Culpada. Eu sou muito velha para começar a minha vida de novo. Nossa, então vai parar a vida, né? Pelo amor de Deus, culpada. As coisas boas da vida são para quem nasceu em berço de ouro. Eu sou prova contrária que não, né? Culpada. E a última é: eu não mereço coisas boas. Se a sua crença é que não merece coisas boas, como que o universo vai te devolver coisas boas?
É isso, gente. Vocês escutaram tudo, vocês entenderam? Só que agora sim, tem que se mexer. Não dá para ficar também em casa esperando que a doutora Próton todo dia plante um milagre no seu pensamento. Sabe como é fácil entender isso, maravilhosa? É só vocês pensarem o seguinte. O universo, ele é um espelho que me devolve não o que eu quero, o que eu sou. É só um espelho. Se eu sou uma pessoa negativa, ele fica me devolvendo mais negatividade. Se eu sou uma pessoa que agradeço muito, ele devolve mais motivos para agradecer. É só pensar nisso. Calma aí, o que está acontecendo na minha vida não está legal? O que eu estou emanando para o espelho? Isso Muda é lindo. isso que você muda a sua vida. Gente, olha o exercício do espelho, que coisa mais maravilhosa. Dá para fazer isso a hora que acorda. Sim. Né? E trazendo rituais que as pessoas podem se programar para viver de forma diferente. Sabe qual é o ritual Só que dá escovando os trabalho. dentes? Fala, conta. Enquanto eu estou escovando os dentes, esse é um exercício da Louise Hay, que é considerado um dos maiores nomes de afirmações positivas do mundo. Sabe quem veio aqui? A Renata Fornari. Ah, eu vi! A Ai, Rê é adoro, maravilhosa, é uma paixão na né? minha vida. Ela é maravilhosa. E ela faz um trabalho muito incrível no Brasil, né? Com a Louise. Existe uma reprogramação da Louise que ela é na frente do espelho. E ela começa assim o dia, falando: eu te amo. Eu te amo de qualquer jeito. O que eu posso fazer hoje para te fazer feliz? Que é você perguntando para você mesmo na frente do espelho. É muito poderoso. A maior parte dos meus alunos que fazem não conseguem fazer no começo, porque não conseguem olhar no fundo dos olhos deles mesmos e dizer, eu te amo. Que coisa! Olha o tamanho da dor. Né? Então, assim, se não consegue sentir, também não consegue doar consegue. esse amor. Se você não consegue sentir, você não consegue atrair um amor que vai te amar. Esse é o problema. Porque nós atraímos para a nossa vida pessoas na mesma frequência. Então, é só a gente pensar assim. Pensa no seu filho. Você ama muito ele, né? Ah, só um pouquinho. Mais ou menos. De 0 a 10, de todo o amor que existe no planeta, qual a nota que você daria do seu amor para ele? Gente, 10, né? Assim, não tem limite para amor de mãe, né? Aí quem está em casa se pergunta da seguinte forma: de todo esse amor que eu sei que eu posso sentir por alguém, quanto desse amor eu sinto por mim? De 0 a 10. Porque aí vai vir uma nota. Nossa, o amor que eu sinto pelo meu filho é 10, mas eu não sinto tudo isso por mim, eu sinto 4. Então, nessa escala, né, 4, saiba que você sempre vai atrair pessoas que te amam até esse nível 4. Porque não tem como você atrair aquilo que você não vibra por você mesmo. E essa vibração amorosa, ela também está muito ligada à forma como a gente se enxerga no mundo, não só esteticamente, mas a mulher que se acha inteligente, competente, interessante, simpática, carismática, são lugares que a gente vai acionando, porque às vezes você vê uma mulher que tem tudo, né? A gente estava assistindo ontem um filme com uma atriz americana maravilhosa, que faz tudo, vou dar uma pista aqui, ela canta, dança, nananana, mas parece que na vida amorosa ela tem grandes entraves. Foi horrível. A vida amorosa dela foi horrível. Né? Porque uma coisa é o que você mostra para o mundo. E outra coisa é o que você é de verdade. Então, e às vezes a gente vê uma pessoa que assim parece ser tão perfeita e tem grandes dores. Porque ninguém é perfeito, né, maravilhosa? Eu não sou perfeita, você não é perfeita, ninguém é perfeito aqui. E tentar vender essa perfeição, principalmente nas redes sociais, que é o que as pessoas tentam fazer, te traz ainda mais dor, porque você sabe que o que você está fazendo ali é uma mentira. Tudo que eu passo de ruim na minha vida, eu tenho uma mentoria, né, com milhares de pessoas do mundo todo, eu falo para os meus alunos. Então, por exemplo, um dia que eu não acordei bem, eu mando lá, né? Eu chamo todo mundo de maravilhoso, de maravilhosa. Eu falo, bom dia, no celular, né? Bom dia, maravilhoso, tudo bem? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu acordei me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Nossa, não acordei bem, porque eu tentei fazer isso, não deu certo, tentei fazer aquilo, não deu certo. Ok, e agora, o que eu vou fazer? Vou sentir a dor, tá? Mais tarde a gente conversa. Porque eu vou ficar, a minha vida não é perfeita. Eu não vou ficar camuflando a minha dor para ficar fingindo que, olha, minha vida é perfeita, me sigam. Não, eu sou imperfeita. E aí eu sinto aquela dor, eu sinto profundamente a dor. E o que aconteceu?
O vovô Anésio morreu, né? E aí eu fui escrever, eu mesmo que escrevo todos os meus posts. E aí eu fui escrever uma homenagem para ele, e aí lembrei de quem? Do meu avô, né? Claro. Tava contando isso para eles esses dias. E aí eu falei, gente, eu sinto a dor. Estar em alta frequência vibracional não quer dizer que você não sente a dor, não sente tristeza, não sente cansaço, não sente desânimo. A questão é, eu tenho um limite. Aconteceu algo negativo, então eu vou sofrer hoje. Eu vou sentir dor, eu vou chorar, eu vou ouvir música triste, eu vou reclamar, eu vou fazer tudo. Mas amanhã, quando eu acordar, acabou. Isso já ficou no passado. Isso não existe mais. Então eu vou olhar para frente e vou falar o que eu tenho que fazer agora para resolver isso. E aí a vida é para frente. Então é essa questão maravilhosa. Ninguém é perfeito. E a gente vai sentir raiva das pessoas. A gente vai sentir dor, a gente vai sentir medo. Mas o quanto você vai sustentar aquilo na sua vida e por quanto tempo que vai definir o que você vai ter do universo ou não. Porque olhar para frente, às vezes, vai te exigir coragem, né? E vai exigir também um posicionamento, porque muita gente gosta de ficar apontando para as coisas do passado, buscar o passado, procurar o passado e te levar para o passado, né? Exatamente. Que é um lugar que você já não está mais. Então, se você não fizer isso, ninguém tem o direito de fazer, né? Na verdade, esse é um problema gigantesco. Na nossa mente, passado, presente e futuro estão acontecendo na mesma linha do tempo. O tempo, como a gente vê aqui, não é como ele realmente é. Mas aí a gente entra numa questão muito profunda. A questão é que quando eu fico ruminando o passado, por exemplo, fui traída, e eu fico sofrendo, eu fico lembrando daquele homem, eu fico lembrando daquela mulher, e eu fico sofrendo muito por aquilo, o meu cérebro não entende que eu estou sofrendo por algo do passado. Ele fica registrando aquela dor como se ela estivesse acontecendo agora. Então, você fica repetindo o looping de uma coisa que aconteceu por anos. E é aí onde vem a doença, é aí onde muitas vezes vem o câncer de mama, é aí onde vem diversas formas do corpo somatizar a dor fisicamente que ele não está aguentando mais emocionalmente. Olha o Ho Oponopono entrando aí de forma curativa. É incrível. Né? Eu vou te fazer agora umas perguntas que é tipo uma rodada relâmpago. E você vai me falar. Se você tivesse que escolher, ciência ou espiritualidade? É tudo a mesma coisa com linguagens diferentes. Uma palavra que resume a sua jornada até aqui. Obsessão. Física quântica em uma frase para quem nunca ouviu falar. Pensamentos, sentimentos e emoções criam a sua realidade. O maior mito sobre a lei da atração. Que lei da atração não é de Deus. Algo que você faz todo dia para cuidar da sua mente. Reprogramação mental. Uma coisa que te tira do sério. Muitas coisas me tiram do sério. Mas pessoas vitimistas me tiram do sério. Então, uma mensagem para quem está lá no fundo do poço. Você que está no fundo do poço, entenda que você vai ficar no fundo do poço até o momento que você decidir ficar no fundo do poço. O fundo do poço pode ser muito ruim, mas quem está no fundo do poço, pelo menos, tem água limpa. Tem água pura. Então, quando eu estive no fundo do poço, maravilhoso, a primeira coisa que eu fiz foi entender que nada nesse universo é definitivo. Tudo é um estado. Foi assim que eu saí da pobreza. Quando eu comecei a estudar a ciência, eu entendi que eu não era pobre. Eu estava em estado de pobreza. Eu estava sustentando aquela frequência. E uma vez que eu saio daquele estado, e nenhum estado nesse planeta é permanente, eu mudo completamente a minha vida. Então, se você está doente hoje, você decidir que você vai fazer o melhor para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções, você tem a probabilidade de cura. Se você está se sentindo sozinha hoje, amanhã você pode estar casada. Ou seja, nada nesse universo é definitivo. Para de olhar para trás e olhando para o presente, faça as escolhas certas que te conduzem para a vida que você quer viver. Pronto, vai dar tudo certo. Eu fiz uma escolha tão boa quando eu falei, Dani, traz essa mulher para cá.
Muito obrigada. Amei, maravilhosa. Foi bom. incrível. Foi muito Foi bom, muito bom. maravilhoso. Eu tenho certeza que você de casa gostou. Esse estúdio está repleto de pessoas transformadas. E eu quero que agora você fique com o Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Delgrande. Eu sou a Carolina Delgrande, psicóloga. Começa agora o Minuto da Mente. Nem toda relação continua porque ainda existe amor. Existem vínculos que permanecem muito mais pela culpa do que pelo afeto. A culpa de decepcionar, a culpa de se afastar, a culpa de priorizar a si mesmo. E aos poucos a pessoa começa a permanecer em relações que já não fazem sentido emocionalmente. Na prática clínica, inclusive, a gente vê bastante isso em relações familiares, afetivas e até nas amizades. A pessoa sente o desgaste, sente o peso, a exaustão emocional, mas continua ali porque acredita que sair seria até mesmo um egoísmo. Só que um vínculo saudável não deveria existir apenas pela obrigação de permanecer. Permanecer em uma relação por culpa também pode ser uma forma de abandono de si. Entender a mente também é uma forma de autocuidado. E agora aqui no meu sofá, uma mulher que construiu sua história, que é linda, história de mulher de raça, de muito propósito e também muito trabalho. A doutora Cristiane Moura, diretamente de Piracicaba para o mundo. Claro que eu prestigio as pessoas que eu acredito, que eu conheço, e conheci o trabalho da Cris num evento da Unimed Piracicaba. Exatamente, Semana das Mulheres, né? Reunimos mulheres e quando eu ouvi essa mulher falando, esse 1,90 m, falando sobre ser biomédica, ser preta, ter passado por momentos de dificuldade e ter vislumbrado um mundo lindo. Então seja muito bem-vinda, a gente tem muito para conversar hoje. Sim, com certeza. Vamos falar de beleza? Vamos começar falando sobre a sua beleza. A minha beleza. Olha que passou por um processo, hein? Eu gosto de me sentir bonita. Esse é o ponto. Mas já passei por harmonização e cirurgia. E quando eu falo para alguém, as pessoas falam: ah, não, mas você tem pele negra e colágeno e tá tudo certo. Não. A pele negra também necessita desse glamour, do luxo da estética, e tem que ser feito quando necessário, né? Não é uma imposição. Mas, por exemplo, eu tinha muito excesso de pálpebra, de pele, e resolvi fazer, com meu queridíssimo. Pode falar. Dr. Maximiliano Morcelli, um beijo para ele aqui de São Paulo, que eu amo muito, né? Meu parceiro. E fiz meu nariz. Mas as perguntas falam, mas você vai perder a característica? Jamais. Me incomodava para foto, eu não me sentia bem. E eu não queria ter um nariz de branco. Eu queria ter o meu nariz e me sentir bonita com ele. Gosto, não era afinar, não queria ter o nariz da Amara, eu queria o meu, mas que eu me olhasse para o espelho e ficasse muito feliz. Então, realizei alguns procedimentos, cuido até hoje, faço sem problema nenhum, eu acho ótimo e gosto do que vejo no espelho. E com muita naturalidade. É importante também ter esse bom senso, esse feeling para a naturalidade. Mas eu acho que a mulher, quando ela está incomodada com algo, com o seu corpo, com o seu cabelo, ela tem que correr atrás e realizar. Eu acho que é importante. Você começou a pensar em beleza, em estética muito cedo? Não. Não? Não tinha baixa autoestima. Jura, Cris? Baixa autoestima, não me achava bonita. Porque eu cresci num bairro bom, classe média. Meu avô ganhou na loteria. Só que ele perdeu o dinheiro ao longo da vida. Mas ficamos no bairro bom. Mas eu falava assim, mas cadê o dinheiro? Cadê a história disso? Não tinha. Tinha casa com bidê. Lembra do bidê lá? Sim, lembro, E claro. o guarda-roupa embutido. Que mostrava que já tinha uma certa organização financeira. Mas as amigas da escola falavam assim, o seu pai ou sua mãe que vai levar a gente pro shopping? Nenhum dos dois. Porque eu fui criada pela minha avó. E cadê o carro na garagem?
Então, assim, era história passada. E era conflitante, muito conflitante enquanto criança. Por que aquela família tem? Por que aquela referência tem e eu não tenho? Como assim, né? E tem bidê na minha casa. Era uma coisa muito interessante. E depois fui passando... A referência de beleza eram as minhas amigas. A maioria morena, loira, do cabelo liso, enfim. E eu não tinha contato com poucos parentes, então a referência diária de escola eram as meninas brancas. Então eu não me achava, eu fui crescendo assim. Todo mundo fala assim, você tem um rosto bonito, você é bonita, tal, mas baixa autoestima. Não era fácil de acreditar nisso e tinha a questão financeira que era latente. A sua mãe, uma pessoa que te ensinou muito sobre a vida, mas com muita luta, com muito trabalho. Então, o contato mesmo foi com a minha avó, Bene, que assim, devo tudo, ela veio falecer em 2023, e ela me dizia, ouça os bons. Ouça os bons. E respeite os mais velhos. Então, o que eu entendi? Humildade, respeito para o meu próximo e tem educação. Eu acho, foi tão importante, me faltou dinheiro, alguns perrengues, mas ela me deu uma base de ser humilde, ouvir, e eu sou uma pessoa muito observadora, então eu olhava quem dava certo, eu falava, olha, não é que essa vida é interessante, não é que o pessoal brinca, aquela família Doriana é interessante, eu acho que eu vou seguir. Tinha ali alguma coisa para pegar, se inspirar e perseguir, não com aquela sensação de quero ser igual, quero pertencer, não, mas com a sensação de que eu também posso. Sim, né? Exatamente. E o que me pertence? É muito interessante quando a gente fala sobre inveja, eu falo assim, não tem espaço. Porque, assim, o que pertence a mim e o que pertence a Mara? Porque são ambientes diferentes, sensações diferentes, almas diferentes, não é? Aquilo que talvez te faça tão feliz e pode não me fazer. Daí eu fui entendendo isso, né? Os sapatos que calçam os meus pés não te calçam. Então, aí foi também tranquilizando. E falando, nossa, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, foi ficando mais leve. E uma preocupação que eu tinha, eu não queria ser amarga e nem vítima. Eu vou contar uma história triste para Mara, sabe? Para ela se comover, para ficar com dó de mim. Isso não era legal. Eu gostava de ser uma pessoa mais com personalidade, com vida, e não, eu falava assim, o que eu vou fazer com os meus limões? Um bom mousse, delicioso. Deixa eu aprender também a lidar com tudo isso, porque a beleza da vida está muito dentro disso. E em qual momento a estética caiu na tua vida? Porque você começou a trabalhar com 11 anos. Exatamente. Eu comecei numa drogaria para ajudar a limpar. Logo percebi, não quero esse cargo. Minha mãe era diarista, eu falei também não. Deus, minha gratidão, mas eu não quero. Com 15 para 16 anos, meu chefe já falecido falou, você quer ser sócia da minha filha? Eu falei, mas como sócia se eu não tenho dinheiro? Não. Ele falou, mas você é burra? Eu falei, não, mas eu não quero. E ele ficou sem entender, mas eu falei, eu posso aceitar a proposta de trabalharmos juntos, mas sócia não. Mas eu não sabia exatamente por quê, mas tinha dentro de mim um conformismo e uma certeza de querer vencer, mas também para onde, como... Não sabia. Pois bem, nessa passagem eu conheci uma farmacêutica, olha que interessante. Em 1999, a Unimed abre a Unifarmácia. E ela me chamou, toca o telefone, eu estava muito triste naquele dia. Cris, mineira, Cris, vem trabalhar aqui com a gente na Unifarmácia. Eu falei, não, só Deus, você me ouviu, né? Agora, pedi a demissão e fui para a Unimed. E era para eu ser atendente, mas eu não exerci um dia esse cargo. Porque ela foi demitida, doutor Ariovaldo, grande Ariovaldo Vendramin, anestesista, não sei dele, nunca mais ouvi, falou, você agora é a compradora. Eu falei, mas como? Vai ter que aprender na marra. Você não entendeu? Eu falei, entendi.
E aprendi. E foi época do seu Ayrton financeiro, e foi, meu Deus, a gestão do Dr. Paulo Falani. Eu sou muito grata. Eu amava trabalhar na Unimed. E ali foi o ponto. Eu falei, mas agora eu faço o quê? Administração? Farmácia? Para onde vou? Aí, ali começou tudo. Nesse para onde vou, eu fui para a concorrência, que na época era o Hospital Independência. Fiquei apenas 9 meses, recebo uma proposta para trabalhar na Câmara de Vereadores como assessor. Aí muda-se tudo. Mas teve um olheiro publicitário que me encontrou num dos eventos com a Mara Gabrilli aqui em São Paulo. E me convida para trabalhar com cirurgia plástica. Eu falei, mas como? Eu não tenho estereótipo, biotipo, mas você tem uma boa comunicação. Eu falei, de forma alguma. Enfim, fui. E aí começa todo esse namoro com a estética. E aí eu conheço o Dr. Maximiliano Marcelli, cirurgião plástico muito querido, que ia até Piracicaba, né? Mas o consultório dele aqui em São Paulo, e ele falava assim para mim, prepara essa pele. Eu, com o quê? Prepara. Mas com o quê? Faz um procedimento. Eu, com o quê? Faz. Eu falei, mas tá ficando muito complicado. E aí, preciso aprender. Só que eu tinha feito faculdade de serviço social antes. Nada. Eu falei, eu preciso aprender, vou fazer cursos. Aí uma profissional muito antiga de Piracicaba disse assim, um esteticista, olha, eu tô sabendo que técnico de estética agora não tem mais reconhecimento. Infelizmente, você vai ter que fazer uma faculdade. Eu falei, agora, 10 anos depois de ter estudado, eu não tenho nada a ver com isso. Química, física, biologia? Sim. Pois foi com esse empurrãozinho aí que eu entrei para a biomedicina. Nada foi por acaso. Nada. Né? E todo esse trabalho que você foi fazendo antes foi te lapidando para, então, o encontro com a biomedicina. A partir daí, você não parou mais e hoje você é um nome dentro da biomedicina. Eu sei que você tem clientes de A a Z, mas você tem se dedicado a trabalhar a beleza das pessoas que têm um recurso um pouco mais reduzido para a beleza. Por isso que a gente tem que falar de planejamento. Exatamente. Né? Porque para ficar bonita, para ter uma pele boa, para o resultado dos procedimentos acontecerem, a gente fala de rotina de beleza, né? Que é o tal do skincare, alimentação, muito daquilo que a gente come reflete na pele, muito daquilo que a gente pensa reflete na pele. E eu sei que você faz um trabalho de integração disso tudo. Você não cuida só da estética, você faz todo um trabalho de base com essa paciente. Com certeza. Eu sempre falo que é mais do que injetar. Não é simplesmente um ácido hialurônico ou uma toxina botulínica. Eu falo que é a terapia da alma. É a coroa invisível, que é a autoestima, ela cura. Então, eu já recebi pacientes que você olha no olho e ele quer mudar, mas não sabe ao certo o que é essa mudança. Mas ele não, aquela paciente, ela não está bem com ela. E eu falo que o consultório é um divã. E eu aprendi tanto, ano passado, um caso que não me sai da cabeça, um paciente com câncer, me liga. Já falei com o meu médico, ele é bem incisivo. Já falei com o meu médico e eu quero esse procedimento. Eu falei, não, tem que tomar carta, é perigo. Eu não quero passar o processo do câncer feio. E eu tremia, assim, eu tinha medo, né? Eu falei, isso aqui pode acontecer, tal. E ele veio, fez, passou todo o tratamento e no meio do tratamento ele veio muito magro. Não era legal de ver. E eu falei, pô, eu pintando as sobrancelhas, porque tinha caído tudo, e ele, todo empolgado, ele falou, você tá vendo? Ó, como fica melhor. Ele estava pálido. Resumindo, ele passou o tratamento com a estética que ele queria, ele falou, foi muito melhor esse sofrimento, me sentindo bonito. E do hospital me ligou, já fiz a cirurgia, vai ficar tudo bem. Pô, eu era um câncer de estômago. Tem muito a ver com o que você falou sobre você, né? Eu queria ficar bonita, eu sempre gostei de estar bonita, de me sentir bem.
Exatamente. E ele fez daquela dor, daquele momento, ele falou, vai passar. E passou. E a médica, a oncologista dele, disse assim, você não vai mais recuperar peso. E ele tá um touro, né? Agora tem que fazer dieta. E ele voltou, eu falei, cara, eu não acredito, porque eu tenho fotos dele doente. Cadê aquela pessoa? Ele falou, tá tudo na nossa mente, Cris. Tá tudo o processo de transformar, da dor. Tem pessoas que, infelizmente, morrem, mas tem quem se cure. Também é muito improvável que da onde você saiu para onde você chegou, as coisas acontecessem se não fosse o desejo, a vontade, o estudo, correr atrás, falar como e mesmo assim, mesmo com medo, enfrentar a situação e conseguir vencer. Hoje, quando você olha para a tua vida, né? Eu sei que você participa de muitos programas de televisão. Hoje você tem a oportunidade de falar sobre beleza, tem a oportunidade de falar sobre vencer, de se superar. E você trabalha muito com pessoas também com pele madura. Sim, é né? muito forte. E qual é a maior dor da pele madura, Cris? O tempo que ela dedicou à família, filhos, casamento, e ela fala, agora é meu momento, agora é minha hora. Eu quero ser feliz, eu quero me sentir bonita. Então é a flacidez de pele, acompanhada de uma dedicação inteira, se colocando em um lugar que não estava nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Assim, ela era ali em último lugar, e daí, de repente, ela se vê madura e fala, agora eu tenho que correr atrás. Eu tô com uma paciente, ela tá com 65, e eu tô fazendo um trabalho em conjunto com o doutor. E eu tô fazendo uma revista, só que das 50 a mais, da 40 a mais. E ela vai participar, claro. Mas ela tá mexendo no bumbum. Que linda. E o namorado, né, ela se separou, o namorado compra os biquínis, a lingerie. Tá no momento de curtição. Mas eu falo, você tá mais ousada que eu, será que eu tô com algum problema da idade? Eu acho o máximo. E ela teve uma virada de chave. Ela falou assim, Cris, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Mas eu quero fazer a passagem muito bem, muito gostosa, muito feliz, muito livre. Então ela... Mas com 60 anos, gente, ela tá muito longe da passagem. Jesus! Quase 70, ela brinca. Mas continua distante, as pessoas estão vivendo até 120, ela tá distantíssima. Mas é tão legal ela se permitir a fazer mini lift. Se cuidar. A trocar. Ela chegou, ela trocou de prótese para maior, e eu quero menor. E ela... se eu pudesse, colocaria mais. Eu acho o máximo essa mulher com vida, que quer ir para a rede. Mas ela é uma exceção, né? Sim, São sim. poucas as mulheres que se colocam nesse lugar e que se dão a oportunidade de, aos 70 anos, estar com um namorado e cuidando do bumbum. A grande maioria ainda não conseguiu nem cuidar da qualidade da pele, ter Fazer uma rotina de limpeza de skincare, né? Sim. Então, você deve ter uma mensagem, algo já meio até que pronto dentro de você, que você fala para essas mulheres, que eu acho que é para elas que a gente vai falar agora. Né? Sim, é uma coisa que eu tô até para fazer um podcast com um psicanalista, que me preocupa muito, a dependência emocional. Ela fere, ela causa tristeza. Quando a mulher ela depende emocionalmente, financeiramente de alguém, deste homem, é muito triste. Então, assim, quando ela está fazendo algo para ela, mas será que ele vai gostar? Será que ele vai permitir? Isso é muito triste. E eu falo nas minhas postagens, seja livre. E esse livre é livre da alma, dos pensamentos, da vontade. Dos medos, né? Dos medos, que são muitos. E de destravar para a vida, né? Porque eu falo assim, a gente tem a senha, mas ninguém sabe qual é. Então, viva. Ô, Cris, as pessoas também acham, na grande maioria das vezes, que tratamento estético é muito caro.
Seja com um dermatologista, seja fazer uma cirurgia plástica, seja procurar uma clínica de estética com um profissional, com uma biomédica. Mas é possível fazer um planejamento, não é? Sim, super possível. E hoje a gente pode atender esse paciente em todos os aspectos, desde uma regeneração cutânea, de uma limpeza de pele, de uma massagem. Eu falo, quando a mulher tem o tempo para ela, né, se permitir ter o tempo para esse cuidado, já é válido. E eu falo assim, não pode ter pressa. Eu preciso fazer tudo? Não, planejamento. É porque às vezes o resultado demora, né? Que nem o corpo mudando através da atividade física. Né? Precisa persistir, ter constância. Eu tenho aqui umas perguntas sobre mito ou verdade que você vai me responder rapidinho, que o nosso tempo está acabando, mas não antes de você me responder. Ok. Dicas aqui para as mulheres de pele madura. Vamos falar de mitos ou verdades? Beber água hidrata a pele de verdade? Com certeza. Principalmente a área das olheiras, a pele agradece. Então vamos tomar uma água. Já. Muito, 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 muito. Hoje eu quase não tomei água. Protetor solar. É só para quando a gente tem exposição no sol? Não. Essa luz daqui do estúdio, ela pode, pele sensível, pele com rosácea, melasma, então tem que se proteger. Quanto mais caro o produto, melhor o resultado? Não. É saber o ativo certo para a sua necessidade, sua idade, e a gente consegue hoje formular, entender ativos, e não é um mito. Sabão de coco limpa bem a pele? Não, ele vai fazer uma higienização por ser um sabonete neutro, mas mesmo você lavando com um sabão de coco é importante, um adstringente, uma água termal. Nossa, eu nunca usei sabão de coco para lavar o rosto. Eu acho que sabonete a gente lava o rosto, seca. Eu gosto de mousse, mousse de uva, aloe vera, adoro mousse. E depois do mousse tem que passar um tônico. Com certeza. Aí você já vai falar de todos os processos aqui. Estresse envelhece a pele mais rápido? Muito. Eu falo às vezes que a pele fala. E a paciente chega lá, fez cirurgia, fez tudo. Quando você está triste, quando você está estressado, quando você está com um problema, a sua pele sente. O seu cabelo sente. Quem tem pele negra não precisa de protetor solar? Precisa, e muito. A nossa pele mancha com facilidade, a gente tem excesso de sebo e a gente tem menos rugas, mas tem uma facilidade para manchar como nunca. Colágeno em pó funciona? A gente não tem comprovação científica, mas funciona. Não necessariamente para a pele, porque a gente toma colágeno e ele pode para uma outra necessidade, articulação, mas é muito bom tomar. Vamos falar de rotina de tratamento de cuidado de skincare em casa para noite e dia. Cheguei em casa, tomei meu banho. Retirou a maquiagem. Com o quê? Um adstringente. Depois? Lavou o seu sabonete mousse ou o seu sabonete de preferência. Vão perguntar, sabonete granado, pode usar, eu gosto, neutro, leve. Tem muita gente que usa sabonete de bebê, pode usar. Importante depois, você vir ainda com adstringente, porque ainda fica sujeira. Porque antigamente as mulheres usavam leite de rosas, porém tem álcool. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E esses de bioderma, esses produtos, água micelar, essas Eu coisas? gosto. E tem que passar alguma coisa depois? Eu gosto sempre depois estar passando um calmante, uma água termal. Tá. Eu gosto. Ai, que bom, porque eu só uso isso. Sim, Eu não importante. lavo o rosto com sabonete. Até o algodão não sair branquinho, eu não paro de limpar o rosto Você, com minha amiga. uma água micelar. Daí depois eu passo um tônico, passo um negócio assim, uma aguinha e tal. Depois que a pele tá limpa, o que eu passo? Aí vai depender desta pele, né? Então, por exemplo, eu uso 2, 3 vezes na semana um clareadorzinho, porque eu tenho um excesso de sebo e gosto de fazer renovação celular em casa, com retinóico. Tretinoína, você usa? Não gosto muito do tretinoína para a minha pele, mas gosto. Mas gosto de um pirúvico, gosto de formulazinhas. Eu acho que fazer a renovação celular é um segredinho aí para se envelhecer bem. E hidratante?
Hidratante eu acho muito importante. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque falando então na minha pele que é bastante oleosa, eu tenho que acertar, porque se gera mais oleosidade, a pessoa não quer mais usar nada. Então, tem que saber qual tipo. Então, a pele madura, ela tem de ser a mais ressecada. Então, eu posso abusar de um creme com mais óleo. Agora, pele acneica, não. Mas eu posso usar uma vitamina C com niacinamida. Mas uma combinação, porque eu gosto muito desse efeito sanduíche. Passa o hidratante, passa a tretinoína, ácido retinóico, o retinol, e depois passa o hidratante de novo. A minha pele é mais seca, não é oleosa, então eu consigo fazer isso. Uma pele mais oleosa, esse hidratante, ele tem que estar escrito alguma coisa lá? Então, eu tenho que ter um creme à base de óleo, mas aí eu não vai poder misturar junto com a tetronoína ou com o retinóico. Eu gosto daí de isolar o dia só para o retinóico e deixar no outro, não uso ácido no outro à noite e hidrato essa pele. Entendi. Você Você vê escolhe segunda, terça e quarta, por Perfeito. exemplo, hidrato, terça e quinta eu uso o ácido. Perfeito, eu acho muito bom, faço isso na minha pele, ela responde muito bem. E de manhã? De manhã, o processo, para quem lava, né, no caso, você gosta de estar usando adstringente, tem gente que também gosta dos lencinhos, né? Eu não gosto, minha pele, eu acho que ela não limpa tanto, só se eu tô num hotel, mas eu gosto, tenho necessidade de lavar o rosto. Água termal, não vivo sem. Aí eu gosto de um gel creme mais sequinho, um alfa-bisabolol, uma niacinamida. Agora eu estou estudando muito sobre centela de Madagascar. Ai, legal. É um creme que tem muito na Austrália, que tem fora. E deixa a pele bem seca, boa. Eu gosto. Tem muito produto coreano também já. Amo, gosto muito. Então, é os ativos. O segredo de uma pele bonita, e não é universal. Aquele creme é para todo mundo. Não, vai depender muito. Tem que fazer, às vezes tem que testar, né? Exatamente. Tem que eu testo testar. muito. Toda semana eu testo um ativo. A pele negra é super difícil, tanto também para protetor solar, então tem que tomar esse cuidado. Você tem uma frase aqui que quando você cuida da pele de alguém, vai além do rosto, né? E a gente falou aqui do divã. E você também falou sobre as emoções, né? Que as pessoas estressadas têm uma chance de envelhecer até antes da hora. Sim. Né? Então, na tua rotina, é claro que a gente não tem como ficar sem ter estresse, mas a gente pode se acalmar. Exatamente. Né? Na tua rotina, o que você usa muito, assim? Você faz algum exercício de meditação, de relaxamento? Eu tô aprendendo agora, acredita? Mas eu faço pilates 2 vezes por semana. Uma coisa que eu descobri que tá me fazendo muito bem, além da musculação, lutar. Kickbox, com meu querido Summer. Um beijo para ele. E eu não sabia que ia trazer essa paz. E uma tranquilidade para mim. E outra coisa que eu faço muito com o meu Zeca, meu Golden, ouvir música clássica. Tanto para dormir e ao acordar. Então, quando tá aquele barulho, mesmo sem, e aí eu vou tomar meu café, vou começar meu dia. Então, eu dar essa parada e fazer uma técnica de respiração que eu aprendi com a professora Karina do Pilates também, que é respirar pelo nariz. Eu não sabia, mas estou desenvolvendo ainda, que é muito difícil você respirar pelo nariz. E aí vem aquela calmaria. Hoje foi a mensagem do dia. Bom dia, uma excelente semana com beleza e calmaria. Porque naquele caos, quando você Respira. E aí você fala, vamos lá. Tudo e aí o acontece. barulho, todo barulho, tá lá. E você fica, o que foi, Mari? Então, eu tenho feito isso, tenho amado. E assim, até para eu ficar com a pele boa, bem, eu falo, vamos lá, Cris, vamos resolver, porque as pessoas vêm num agito. Eu quero. E mulher é assim, me deixe linda. Tudo para ontem. Tudo para ontem. E é um agito, assim, eu falo, calma, Cris, é só um barulho. É só um barulho, vai dar tudo certo. E você que está em casa e gostou de assistir, você que ouviu esse recado da Cris no carro, você que parou um pouquinho aí no YouTube para nos assistir, pega tudo que você viu hoje nesse programa com a doutora Proton, com a Cris, faz uma batida bem deliciosa, mistura tudo e exercita. Se você ainda não segue Cris Moura,
Doutora Cris Moura. Então siga já. Aproveita também, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo, comenta, curte, faz toda essa coisa boa, divide, porque quando a gente divide, a gente multiplica. Eu agradeço a minha equipe, estamos no 2º semestre do ano, minha equipe maravilhosa, a gente gosta muito de dividir conhecimento com você, mas sem você, sem a sua audiência, esse programa, o Pode Mais, ele não acontece, porque juntos a gente pode mais. Um beijo, até semana que vem.